Oi, meus queridos, tudo bem? Bom, a pedido de muitos, né, estarei então aqui iniciando minha série de vídeos falando sobre Santa Morte, tá? Eu tô um pouco emocionado em começar essa série de vídeos porque pra mim é algo muito especial. Então, pode ser que eu fique um pouco emotivo durante o decorrer dessa gravação. Já tentei gravar várias vezes e todas as vezes que eu tentei gravar aqui, eu acabei me emocionando numa determinada parte e parando o vídeo, tá? Então, peço perdão desde já, né? E porque é algo muito importante para mim poder falar sobre ela, né? É como se eu estivesse realmente prestando uma homenagem muito grande e trazer um pouco, né? Levar um pouco a vocês é, da Santa Morte, de quem é Santa Morte, compartilhar sobre ela, para mim é algo muito especial, tá? Então, desde já, peço para que vocês curtam, comentam, compartilhem também, se possível, esse vídeo. E, bom, vamos então começar falando sobre Santa Muerte, né? Santa Morte, né? Santa Muerte, Ninha Blanca, né? Laussuda, La Flaca, vários nomes a ela são atribuídos, tá? Ela vai ter a sua origem de culto no México, né? Atualmente, como a gente conhece o Novo México, mas ela possui aí suas raízes pré-coloniais, né? Então, antes mesmo dos colonizadores espanhóis chegarem no México, como a gente conhece atualmente, ela já era cultuada, né? A morte em si ela já era muito cultuada, muito presente ali entre os nativos indígenas, né? Entre os astecas, principalmente, né? Conhecida, né, antes desse período colonial como Mictecacihuato, né? Esposa de Mictlantecutli, ela era a Senhora dos Mortos, né? E juntos ambos governavam o Mictlán, que era o reino dos mortos também, né? E, bom, de uma forma um pouco resumida, não vou me aprofundar muito em detalhes, tá? Mas esse é um conteúdo mais introdutório. Como o que acontece? Mictecacihuatl e Mictlantecutli, né, eram responsáveis por receber as almas dos nossos finados parentes, falecidos, entes queridos, né, e daqueles aos quais ali eram desencarnados, né, e passavam por uma série de testes ao chegar no submundo, até que eles conseguissem chegar no coração de Mictlán, onde habitavam Mictecacihuatl e Mictlantecutli, tá? Essa série de testes, de aprovações, levava-se ali um tempo, né, de 4 anos, né? Eram 9 aprovações que eram feitas, né, 9 níveis para chegar-se ali até o submundo. Logo então, né, ao conseguir passar por esses testes, né, quem conseguisse, no caso, de acordo com a mitologia, recebia a graça e a honra, né, de poder realizar algum pedido de Mictecacihuatl ou Mictlantecutli, ou mesmo ali de simplesmente viver a eternidade ao lado dos seus ancestrais, ao lado dos seus entes queridos já falecidos anteriormente, né? Ou mesmo de se unir às deidades, né? Fazer parte aí desse todo, né? Ou mesmo conceber aí a honra de uma reencarnação, tá? E, bom, Santa Morte como a gente conhece hoje, né? A gente cultua ela nesse aspecto aqui como santa, tá? Mas lembrando que ela não é uma santa católica, tá? Inclusive o seu culto ele não é bem visto, aceito pela Igreja Católica e devido à grande influência cristã, né, também na política do México, o culto ele foi banalizado por muitos anos, né, marginalizado e proibido também, né? Foi um culto aí clandestino que sobreviveu graças a moradores, né, a pessoas de regiões periféricas, de comunidades carentes, né, pessoas também que tinham aí suas raízes, né, mantinham aí a todo custo a sua ancestralidade, né, dentro das raízes nativos indígenas, né, dos locais ali do México. Então todos eles aí acabaram trazendo a resistência, né, a sobrevivência aí do culto à Santa Morte como a gente conhece hoje, né? Então hoje a gente não cultua mais, vamos dizer assim, Santa Morte como era antigamente no aspecto, né, de Deus azteca. Então o culto ele sofreu muita influência cristã, muito similar também com o processo de sincretismo que a gente encontra hoje na Umbanda, né, com os orixás,
que foram sincretizados ali com os santos católicos, com o candomblé também, devido a uma questão de colonização e resistência desse culto, né? Que ele passou a ter esta influência, tá? E bem, vamos lá. Sobre essa questão do culto à Santa Morte, né? Quem pode cultuar, quem não pode cultuar, né? Vamos lembrar que, se tratando da morte, né, ela está aí para todos, né? Logo, todos nós podemos cultuar a Santa Morte, né? Não é um culto que ele exige, por exemplo, uma iniciação em si, né? Não é uma regra, não existe uma crença, uma religião específica, né? Muito pelo contrário, a morte ela acolhe a todos, né? Inclusive o México, por ser um país extremamente católico, extremamente cristão, né? Santa Morte atualmente ela é a segunda mais cultuada ali no México, né? Perdendo apenas para Nossa Senhora de Guadalupe, que é a santa mais ali cultuada, padroeira do próprio México em si. Inclusive, uma correção já desde já, né? Muitas pessoas confundem Nossa Senhora de Guadalupe com Santa Morte, mas não devemos cometer esse erro, tá bom? Santa Morte nada tem a ver com Nossa Senhora de Guadalupe, ambas possuem histórias diferentes, trabalham de formas diferentes, né? Inclusive, ainda pretendo também gravar um vídeo, né, a respeito de Nossa Senhora de Guadalupe, mas seria um vídeo à parte, né? Nada a ver, nada condizente sobre Santa Morte, tá? Então, de início, seria basicamente isso. O seu culto, como eu mesmo já mencionei anteriormente, né, ele foi clandestino, né, foi um culto aí marginal durante muitos anos, né, foi muito mal visto aí tanto pela Igreja Católica, que também tinha predominância até mesmo pela política do próprio país, né, e o culto da Santa Morte ele sempre teve muita ligação, né, como eu mesmo falei, com as comunidades carentes, né, porque sempre em momentos de crise a morte sempre esteve ali presente, né, não apenas na sua forma de culto como deidade, mas a morte ela habita em todos os lugares, né, atende a todos, escuta a todos e acolhe a todos, né. Então, eu sei que muitas pessoas talvez elas tenham um pouco de receio, talvez um pouco de dificuldade de compreender, né, a morte nesse sentido de como santa, né, e tem até uma visão um tanto maligna, mas o culto dela em si nos ensina a desconstruir e aceitar as igualdades, né, a entender também aspectos da dualidade. Então, o culto à Santa Morte em si, antes de mais nada, devemos entender que ele é um ato político, né, um ato geopolítico, né. O culto à Santa Morte, ele pode ser também encarado como um ato referente a uma crítica social, religiosa também, né, porque é um culto que nos faz desconstruir muitas coisas e nos reconstruir também, trabalhando muito a nossa essência, o nosso poder pessoal, aprendendo a respeitar as minorias e as indiferenças, né? Santa Morte, antes de mais nada, ela acolhe essas minorias, acolhe quem precisa, né? Responsável por acolher os marginais, aqueles que são mal vistos pela sociedade, né? Não apenas o pessoal do narcotráfico, como é muito conhecida, mas também minorias, eu falo de etnias, né? Classes sociais. Ela atende também bastante os LGBTQIA+, também é uma grande padroeira desse grupo, né? Então, de início, esse seria o primeiro vídeo ao qual eu posso estar falando, né? Estou aqui iniciando essa série sobre Santa Morte.